Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você com exclusividade que o lateral argentino do Vélez volta a ser oferecido ao Corinthians, agora com investidores por trás. Eu vou te contar toda essa história. Vamos também falar nesse blend de informações que Carlos Vinícius tem data para avançar em negociações com o Corinthians. Avançar ou travar de vez. Vou te contar também as negociações de Corinthians e Carlos Vinícius. Vamos também falar nesse blend de informações o outro lado da moeda da questão Vitinho e Corinthians. Tem bastidores importantes para eu te contar. E tem também dirigente corintiano viajando em prol da torcida corintiana, visando o duelo contra o Ceará na próxima quarta-feira. Tudo isso agora. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque, meu amigo, o assunto é o que não falta aqui no canal Café do Setorista. Lembra que hoje o supervisor ali, né, o superintendente, né, do departamento jurídico do Corinthians, o nosso querido Leonardo Pantaleão, ele estava já se reunindo, né, com a Federação Paulista, com o Mauro Silva, tentando lutar, né, pela torcida corintiana, principalmente pelos torcedores organizados que receberam, né, aquela punição devido a tudo que aconteceu na final do Campeonato Paulista, né, os sinalizadores, enfim. O Pantaleão está avançando a cada dia. Eu já havia informado vocês também com exclusividade que nas viagens do Corinthians, nas caravanas dos torcedores, ele ia tentar ajudar para que o torcedor não passasse mais os perrengues de sempre, né? Serem maltratados pela polícia, não chegarem no jogo somente no segundo tempo. E ele já entrou em contato com o Ministério Público do Ceará, tá? Foi convidado para participar de uma reunião, né, que é uma reunião para fazer uma análise de risco do jogo, Ceará e Corinthians, né, que ocorre na próxima quarta-feira, 19h30, né, no dia 16. A reunião vai ser no Castelão, tá? Ele já vai no domingo, participa da reunião com o batalhão, né, ali da Polícia Militar, com o Ministério Público, e vai também trocando figurinhas com a torcida, né, com aqueles que vão, né, para o Ceará, né, principalmente os torcedores organizados, né, e com base que eles forem falando, vai passando tudo para a torcida, tá? Segunda, ele vai estar lá, né, com o Ministério Público, tá? Também para fazer, né, também para estar já adiantando alguma coisa, tá bom? Se der algum problema, ele vai passando e vai adiantando, tá? Então, a gente sabe que é uma luta aí, né, para ajudar o torcedor corintiano, tá? Ajudar o torcedor corintiano nessa luta, né, meu amigo? Nessa luta aí, né, contra esse maltrato que o torcedor recebe, aquele que, né, principalmente aquele que viaja, tá certo? Não esquece, deixa o like e vamos continuar falando do Corinthians. Falando agora de Vitinho. Ontem eu trouxe para vocês que o Vitinho foi oferecido ao Corinthians e é um jogador bem avaliado, atacante, 31 anos, né? Já tem muita experiência aí no futebol, inclusive brasileiro, revelado pelo Botafogo, passou pelo Inter, também pelo Flamengo. O Vitinho foi oferecido ao Corinthians, que eu trouxe ontem essa informação para vocês. Muita gente acabou repercutindo, também trazendo, né, a mesma informação. Hoje eu quero trazer o outro lado. Conversando com pessoas ligadas ao Vitinho, aliás, fui muito bem atendido por eles, e quero passar o lado deles. Eles me falaram o seguinte: Samir, a gente não precisou fazer esse movimento de oferecer, tá? Na verdade, nós temos consultas, sondagens e propostas. O Corinthians está, né, entre essas questões, né, que foram apresentadas pelo staff. O Corinthians, na visão do staff, o Corinthians procurou, né, o Vitinho, e houve uma alegria imensa, claro, né, da parte do staff, né, do Vitinho, em relação ao Corinthians, porque tudo que vem do Corinthians, palavras deles, tá? Tudo que vem do Corinthians é recebido com grande alegria, com imensa alegria e comemoração, enfim, o Corinthians, claro, né, interessa, mas eles estão avaliando todas as propostas que o Vitinho tem, e inclusive do futebol árabe, também várias do futebol brasileiro. A gente tem que entender que o jogador de beirada é uma carência, né? Às vezes tem torcedor que reclama, Vitinho não, mas é uma carência no mercado hoje, um jogador de beirada, de quebra-linhas, de velocidade que finaliza, e o staff está analisando
todas as propostas que tem, tá? Na visão do staff que eles me passaram, o Corinthians, né, que procurou, assim como outros clubes, e agora eles estão avaliando a melhor proposta. E eu apurei dentro do Corinthians alegam que ele foi oferecido e é bem avaliado. Eu senti que no Corinthians eles gostaram muito, tá? Então dá pra gente, né, muito seguir essa linha que realmente o Corinthians procurou o Vitinho e agora depende da melhor proposta, né, de quem, né, qual proposta, né, qual caminho o Vitinho vai seguir. Mas, enfim, é uma opção que segue no Corinthians e depende muito, claro, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Carlos Vinícius pode começar a avançar a partir do dia 10, que significa esta quinta-feira, né? O jogador vem ao Brasil na próxima segunda-feira, tá? Existe aí já uma data meio que agendada para uma conversa, não é pessoal, né? Não vai ser uma conversa ali pessoalmente entre a cúpula, né, do Corinthians com o staff do Carlos Vinícius, mas tem algo que já é esperado para o dia 10, né, nesta quinta-feira, para ocorrer uma conversa para ver se as tratativas avançam ou não. É bom a gente deixar bem claro, depois que surgiu a informação que ele vem ao Brasil na segunda-feira, muita gente está achando que o negócio está encaminhado. Pelo menos até hoje não está encaminhado. Eu estou trazendo uma informação nova para vocês. Dia 10 deve rolar, tá? Se não desmarcarem, se tudo atender às expectativas, dia 10, nesta quinta-feira, deve rolar uma conversa. Se avançar, aí é capaz do Carlos Vinícius até desembarcar em São Paulo na segunda-feira. Se isso não ocorrer, se não avançar depois dessa conversa do dia 10, ele vai desembarcar até em outra cidade, né? Preferido não falar, até para não gerar expectativa no torcedor corintiano, porque ele vem, na verdade, para ficar com a família até acertar o seu futuro. Ele já está há muito tempo, né, fora aí do Brasil, do futebol brasileiro. Então a questão envolvendo o Carlos Vinícius é essa, e a novidade desse blend é essa. Uma reunião, uma conversa aí, né, nesse dia 10, nessa quinta-feira, para ver se avança. Os números estão colocados pelo staff do jogador, tá? Pode acertar em R$900 mil por mês, mais gatilhos, tá certo? Agora basta o Fabinho Soldado, a diretoria do Corinthians, aceitar, tá? Aceitar ou não essa proposta aí do Carlos Vinícius, do staff dele. Se aceitaria 900 mil por mês com gatilhos, se jogar, fazer gol, dar assistência, enfim, sobe para 1.200.000, mas inicialmente R$900 mil, sem luvas e 2 anos de contrato, entre 1 e 2 anos, acho que aceita até 1 ano, viu? Basta a conversa aí por tudo que eu ouvi dos dois lados, tá bom? Lembra do Joaquim Garcia, jogador de 23 anos, jogador do Vélez, que foi oferecido ao Corinthians? Não faz nem muito tempo, eu trouxe essa informação para vocês. Enfim, o jogador voltou à tona, né? Voltou à pauta, por quê? Agora ele está sendo oferecido ao Corinthians, né? Por um grupo de investidores que estará ajudando no negócio, né? Basta, claro, né, o Corinthians querer a contratação por empréstimo junto ao Vélez, com uma opção de compra por 1 ano, tá? Caso o Corinthians não queira exercer a opção de compra por 1 ano, outro clube pode contratar, mas seria inicialmente por empréstimo, tá? Com um grupo de investidores ajudando. Agora, vai depender do Corinthians, né? A vontade, né, na verdade, nem partiu do Corinthians, parte do staff, né, do jogador, de intermediários, representantes do Joaquim Garcia aqui no Brasil, que estão oferecendo ele o Corinthians, estão insistindo, né, com o Corinthians. Caso o Corinthians não queira, vão oferecer para outro clube do futebol brasileiro. A gente tem contato aí com, né, principalmente a gente tem muito contato com representantes de clubes sul-americanos, por isso que a gente acaba, né, descobrindo a informação e muitas vezes em primeira mão, né, principalmente nesses casos. Joaquim Garcia oferecido, um jogador, cara, eu vi uma matéria, faço questão, né, de dar o crédito, tá? É um site chamado The Sports News. Cara, os caras fizeram uma matéria do Joaquim Garcia que explica tudo. 23 anos, me deram o crédito lá, né? Quando eu escrevi no UOL a matéria, tá? Tem contrato com o Vélez até o fim de 2026. Jogador destro, de 1,82 m, 73 quilos, tá tudo na matéria, olha que legal. Grande promessa do futebol argentino, porém sofreu uma grave lesão no tornozelo direito em janeiro, no primeiro jogo dessa temporada, tá? Mas já está recuperado, o Joaquim Garcia, tá? Nasceu em 20 de agosto de 2001, na Argentina, revelado pelo Vélez,
defende desde das categorias de base, se destacou como uma das principais promessas na lateral direita no futebol argentino nos últimos anos. Ele subiu ao elenco profissional em 2021, fazendo sua estreia, né, pela Copa Liga Argentina contra o Defensa e Justiça. Olha que matéria bacana. Com estilo de jogo seguro, boa leitura defensiva e capacidade para apoiar no ataque. Garcia rapidamente chamou a atenção não apenas no futebol local, mas também de observadores internacionais. Em 2024, olha só, foi convocado para a seleção argentina sub-23 e disputou o torneio pré-olímpico, ajudando a garantir a classificação do país para os Jogos Olímpicos de Paris. No torneio olímpico, atuou como titular em 3 partidas, né, consolidando seu nome como uma das apostas aí na nova geração, jogador de seleção argentina sub-23, né, como diz aqui a matéria, tá? No Vélez participou das campanhas importantes, incluindo a conquista do Campeonato Argentino em 2024. Ao longo das temporadas entre 21 e 24, somou mais de 50 partidas pela equipe principal, tá certo? Aí o jogador, né, o nosso querido Joaquim, tá? Mas sofreu uma fratura, né, no tornozelo direito, passou por uma cirurgia, né, no jogo contra o Tigres, né? Enfim, foi o lado ruim aí, né? Triste aí da carreira. O jogador, como eu já havia dito para vocês, ganha cerca aí de 70 mil reais por mês lá, viria para o Corinthians aí, talvez com salário de uns 250 mil, vai saber, enfim. A gente não dá para falar muito em relação a salário, tá? Mas informação em que ele está sendo oferecido novamente, agora basta o Corinthians querer ou não, tá? É um investimento talvez baixo aí para o Corinthians, enfim, vamos aguardar. Gente, não esqueça de deixar o like, tá? Que é muito importante aqui, inscrever-se no canal, que é bem bacana. E é isso aí, galera, que vocês acharam das informações do Timão. Deixa suas opiniões nos comentários, ok, galera? E tem mais informações do Corinthians. O Corinthians quitou a dívida de mais de 300 mil com a empresa responsável pela segurança de Memphis Depay. O valor estava em atraso desde o dia 30 de junho, somando 326 mil em 2 notas vencidas. Segundo o clube, o problema ocorreu por dificuldades no fluxo de caixa, que também atrasaram os salários dos jogadores e funcionários agora regularizados. A diretoria busca novos recursos para manter o fluxo de caixa estável, contando com a parte das luvas do contrato com a Nike, com alívio financeiro a curto prazo. E é isso aí, galera, essas foram as informações do Corinthians. Se você é corintiano, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!